Olá, queridos amigos do NEPOM. Jesus nos abençoe, nos dê paz, nos dê sempre equilíbrio. Queria mais uma vez saudar a todos e agradecer pelo convite para estarmos juntos mais uma vez na abordagem de temas espíritas. E em especial, hoje a casa propõe que nós façamos uma breve abordagem, sobre a lição da semente, que está no capítulo 4 do livro Jesus no Lar, uma psicografia de Chico Xavier e o espírito comunicante Enéio Lúcio. Uma obra muito conhecida dos espíritas, né? Bastante conhecida, e que traz ali uma espécie de intimidade, né? De intimidade de Jesus com os discípulos. E ele, naquele período, havia se hospedado, ainda que provisoriamente, na casa de Pedro. E ele, então, à noite, quando havia as reuniões, ele trazia elucidações sobre o Evangelho, né? Sobre a Boa Nova, sobre a mensagem que ele trazia, que é uma mensagem para o Espírito, uma mensagem de amor, né? Claro que nós estamos falando de um amor que ainda não era conhecido da humanidade, porque o amor já era conhecido da humanidade, as pessoas se amavam entre si mesmas, né? Mas ele trazia uma mensagem de um amor incondicional, né? Então não era o amor condicionado que nós temos, né? Que nós possuímos, que nós ainda utilizamos até hoje. O amor dele é um amor sem condições, é um amor de totalidade, que é a sua proposta, né? A sua proposta é a proposta de que nós possamos amar sem condições. Mas hoje ainda amamos fazendo distinção entre as pessoas, entre o que elas são, entre o que elas possuem, entre a fisionomia, a expressão física que elas trazem, enfim, todas as condicionantes que nós ainda valorizamos, enfim, e terminamos sem vencer isso como deveríamos e poderíamos. Mas essa lição, a 4, que é a lição da semente, é uma lição que eu vou adotar o próprio texto como roteiro, tá certo? Então hoje eu vou ler o texto, e à medida que a gente for lendo o texto, é exatamente até para ser fiel ao texto, né? Já que é uma elucidação direta do nosso mestre, né? Jesus é o nosso mestre, então eu vou preferir ler o texto e, à medida que for lendo, eu vou fazendo algumas observações dentro das minhas parcas possibilidades de interpretação daquilo que Jesus apresentou. Bom, ele começa assim: diante da perplexidade dos ouvintes, né, que todos estavam reunidos, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Olha só, então ele já está pondo para todos nós como é difícil nós vencermos essas aflições que o nível humano nos propõe. E o nível humano ainda encarnado, né? Ainda fisicamente considerado, né? Então ele segue: para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, os conflitos entre as pessoas, né? A incompreensão, a injustiça e o sofrimento. E é verdade. Amigos, isso é a tônica de toda a vida, durante todo o tempo e de todas as épocas. Sempre encontramos a guerra, às vezes de nações, às vezes a guerra entre as pessoas, né? Há guerras entre as pessoas fazem guerras entre si,
né? Não precisa ser uma nação contra a outra, que é a coletividade, uma coletividade lutando contra a outra, que são países, por interesses próprios, né? Mas sempre vão mandar alguém para a guerra, né? Os que estão no comando mais acima dos países, das nações, vão sempre tomar daqueles mais violentos e mandá-los para a linha de frente. Eles não vão, mas eles vão mandar aqueles que vão para a linha de frente, né? Arriscar suas vidas. Então é isso. A guerra, a incompreensão, como sabemos, né? Somos pessoas incompreensivas e lidamos com pessoas incompreensivas. A injustiça, porque achamos, do ponto de vista da justiça que temos, que nós é que teremos que receber sempre os benefícios antes. Recebemos? Bom, agora você pode receber o seu, mas eu recebi o meu antes. A injustiça e o sofrimento. Para onde nós olharmos, vamos ver o sofrimento. Não há como não ver o sofrimento ou como não nos encontrarmos com ele. Quando queremos fugir do sofrimento, ele vem para dentro da nossa família. Não há como fugir. É o filho com a dificuldade, com a patologia, com a limitação, ou é a esposa, ou é o esposo, ou é o pai, ou é a mãe. Não há como fugir do sofrimento. Por mais que queiramos fugir, não temos como fugir. Até porque também sofremos, né? Somos portadores de limitações. Queremos, assim, meio que fugir daquilo, ignorar que temos, mas não tem jeito. Um dia teremos que tomar as rédeas desse confronto, né, com essa dificuldade e enfrentar. Não há como fugir o tempo inteiro. Aí ele diz, no templo, que é o lar do Senhor, uma expressão de pedra que conhecemos, né, os templos, que era muito comum naquela época, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, né? O ódio e a revolta nos pobres. Por que não tem? Né? Porque não conseguem obter aquilo que desejariam, que seria até o necessário para a própria vida. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. Olha aí. Como seria de desejar. Essa observação aqui no texto, é necessário a gente compreender que, olha como ele abriu o texto, né? Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Ele está dando continuidade ao capítulo 3, aqui nós estamos no capítulo 4, o exame que nos foi solicitado do capítulo 4. Mas no capítulo 3 dessa mesma obra, tem lá explicações do mestre, é o título do capítulo, né? Onde Jesus vai explicar a Sara, que é a esposa de Benjamim, que era o criador de cabras. Sara estava ouvindo as elucidações de Jesus, junto com todos, e ele falava do amor, da compreensão, da caridade, da verdade. E aí Sara vai dizer que era muito difícil para ela fazer isso. Como é muito difícil para todos nós acolher essa proposta de Jesus e realizar efetivamente a compreensão e fazer aquilo que estava sendo apresentado, né? E aí Jesus vai explicar. Sara, ele fazia muito isso, né? Para ficar mais claro para todos nós o que é necessário fazer. Aí ela perguntava, o que é necessário fazer para se preservar o leite da cabra que vocês colhem, que vocês extraem, né? Que era a atividade dela, de Sara e do marido, preservar esse leite puro, íntegro. Aí ela diz, bom, Senhor, é necessário que o vaso onde nós vamos pôr o leite esteja livre de impurezas. Né? Então ele vai dizer, assim aconteceu com a mensagem de Moisés e dos profetas, né? que antecederam ele, Jesus, porque as pessoas não tinham o coração puro. Olha aí. Então o que acontecia? A mensagem chega, mas não produz muito efeito. Aí ele vai dizer lá no capítulo 3, por isso encontramos ainda hoje, apesar da mensagem de Moisés e dos profetas, a mensagem de Moisés que ele se refere aos 10 mandamentos, né? Encontramos entre nós pessoas justas e injustas.
né? Pessoas que trazem uma certa paz, mas pessoas muito violentas. Isso tudo no mesmo indivíduo. Há indivíduos que são ao mesmo tempo, até de um certo modo compreensível com uns, mas duro com outros. Porque o vaso, apesar de ter recebido a mensagem superior, os 10 mandamentos eram a mensagem superior, né? Apesar disso, o coração ainda guardava impurezas. Então, não tem como a mensagem ser guardada integralmente. Então, voltando aqui, eu estou explicando porque nós estamos partindo do capítulo 4. Né? Aí ele diz, nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo. Lembra que ele fala daqueles que estão no templo. Como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. E é verdade. Nos rodeiam do ponto de vista externo, mas do ponto de vista interno também. Né? Quase imperceptível, aí ele diz assim, entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula. Olha aí bem, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula. Lembremos que Jesus é aquele que é considerado o semeador divino. Ele traz a semente. Qual é a semente? A mensagem. Ele traz a mensagem. Então, mas ele não traz uma mensagem estéril, aquela mensagem só da palavra. Ele traz uma mensagem vivida. Lembremos-nos que ele profere o sermão da montanha e depois ele vai e vive o sermão, que é bem diferente. É um educador de outra qualidade. Nós somos educadores das palavras. Aí nós somos realmente até imbatíveis. Eu estou aqui fazendo um discurso, mas não significa dizer que eu vivo o discurso que eu faço. Não quer dizer nada. Eu terminei aqui, vocês vão ficar com a gravação, mas não significa dizer que eu faça isso. É uma relação de mim para comigo mesmo. Eu sou um devedor antes de mim mesmo, para a minha própria melhoria. Posso fazer discursos estéreis, não servir para nada, e perder meu tempo e ainda usar o tempo das outras pessoas. Mas posso me esforçar para viver. Né? Mas enfim, e aí ele prossegue. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Minúscula porque é pequenininha a semente do trigo. Mas notem que ele usa a semente do trigo porque o trigo é alimento. O trigo é alimento. E o reino é alimento da alma. Mas o reino já está em nós. Ele traz a ideia do reino. Olha, entretanto, a ideia do reino é assim como a semente minúscula. Quase imperceptível é lançada à terra. A mensagem chega para nós quase que imperceptível. Por exemplo, uma conduta pode despertar em nós o quê? Uma mudança. Ela entra pelo nosso psiquismo. Notaram isso que ele está querendo dizer? Olha o fenômeno que ele está falando. Ela entra, a mensagem entrou pelo nosso psiquismo. Chegou até nós. Nós fizemos uma recepção em nós daquela mensagem. Aí ele segue. Quase imperceptível é lançada à terra, ou seja, ao solo do nosso psiquismo, aquilo que entra em nós, suportando-lhe o peso e os detritos, porque nós já somos portadores de outras mensagens pesadas, menores, inferiores. Estamos interagindo com o mundo o tempo todo. Mas se germina, olha, então o processo da germinação é o processo onde os fatores que estão envolvidos, interagindo naquele solo, promovem a semente a ela iniciar o processo de despertamento da ideia de reino que já está em nós. Porque, amigos, não nos esqueçamos, o reino
já está em nós. Já está em nós. Jesus traz a mensagem que ativa, a semente que ativa esse reino em nós. Há todo um processo interno que é mobilizado, que é ativado. O que faz um educador? Ativa no educando as potencialidades que já se encontram no educando. Não é o educador que vai pôr as potencialidades lá. Não, ele ativa as potencialidades que estão lá. Ex ducere. Educação, ex, aquilo, ex quer dizer fora, mas ducere. O trazimento, aquilo que traz, aquilo que conduz, aquilo, a ação, a atitude, o mecanismo, o recurso que traz de dentro para fora. Ele é o ativador. Jesus é o ativador do reino em nós. O reino já está em nós. Como estava nele e alguém, ao longo da trajetória evolutiva dele, ativou. Alguém foi Cristo antes para ele se tornar Cristo. Ele é o nosso Cristo. Existe um Cristo na Terra por nós. Já esteve até encarnado, não está mais encarnado, mas houve um Cristo, há um Cristo por nós. E nós só precisamos de um Cristo, não precisamos de muitos Cristos. Seria um excesso se tivéssemos muitos Cristos, para quê? Esses Cristos bateriam cabeça entre eles, porque um Cristo já é a totalidade entre nós. Não há falhas em um Cristo. Precisamos até de muitos mestres menores para distribuir a mensagem, porque são espíritos desenvolvidos, espíritos amadurecidos, mas não são Cristos. Ou seja, não são espíritos puros na escala espírita, apresentada por Kardec, que está na questão 100 até 113 do Livro dos Espíritos. Então, a classe única, a classe de espíritos puros, o espírito que já percorreu todas as classes inferiores até chegar àquela classe. Mas, enfim, vamos seguindo. Mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Olha que coisa interessante. Não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, olha aí, o próprio alimento, porque em nós já há recursos. Já há recursos. É como se essa semente que Jesus traz é a semente que vai ativar o reino em nós, vai lembrar, vai apresentar a força viva do amor que vai ativar os recursos do reino, que são as potencialidades divinas em nós. E nós vamos aproveitar esses recursos que já estão em nós e nós vamos nos alimentar dele, do próprio reino. Lembram quando Jesus disse, o reino, contando uma outra parábola, o reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa e para tanto matou seus bois. Olha como ele fala, ou seja, o que ele quer dizer? O reino dos céus é alimento para o espírito. Porque matar bois é alimento. Você não vai convidar uma pessoa para uma festa. Vai convidar uma pessoa para uma festa e não vai oferecer nada? Olha, venham para a minha festa, que é a festa do reino, a que Jesus se refere, quando ele tenta explicar o que é o reino, que é esse estado de consciência profunda, de totalidade profunda que há em nós, desde quando fomos criados, já somos portadores do reino. E ao longo da nossa trajetória evolutiva de espírito, ele vai se apresentando, ele vai se desenvolvendo. Essa historinha que ele está trazendo para a gente aqui, nessa lição da semente. Então, através do chão escuro, que é o chão da zona de sombra, vamos usar assim, da linguagem psicológica. Joana de Ângeles usa muito, e a psicologia, de modo geral, fala sobre a sombra. E ela usa muito esses caminhos do nosso psiquismo, que ainda não há luz, mas que o reino vai iluminar. Então ele diz, atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante.
né, é dominante. Então, há luz em tudo. E nós precisamos irromper. O reino irrompe das profundezas da alma, do espírito, para chegar no campo mais externo, no campo aqui fora. Né? Nessa estruturação do psiquismo, se convencionou chamar de ego. O ego é de uma importância fundamental. Viu? Não vamos sacrificar o ego. É um equívoco o que fazem com o ego. O ego ele tem uma participação importante na estrutura do psiquismo, porque ele é o centro diretor das nossas relações com o mundo exterior. Né? Se não tivéssemos ego, nos mataríamos. Né? Nos mataríamos. Então, precisamos do ego para afirmar as posições, para estabelecer as conquistas, para fazermos as ações. Agora, não precisamos de um ego sobrelevado. Aí é um equívoco. Porque você aprisiona todas as suas ações nele. E isso aí impede você de ir ao reino, de fazer a busca ao reino. E Jesus propõe: tome aqui o que eu estou dizendo e vá ao reino. Eu estou lhe dando os recursos para você ir ao reino. E trazer este reino para fora. Joana de Ângeles usa uma expressão sensacional quando ela fala desse processo nosso de crescimento. Ela usa a expressão assim: o crescimento do espírito está na medida em que o self invade o ego. Aí torna-se o quê? Uma luz só. Né? Uma luz só. Mas vamos seguindo aqui. Então, o chão escuro, o seu impulso de procurar, não é possível conter o impulso de procurar a luz de cima, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Então, é um impulso que domina. Apesar das dificuldades, das asperezas do caminho, a gente vai procurar a luz. Porque já sabemos, a luz está ali. Né? A luz está ali. Desde então, haja sol. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite. Trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. Aí, amigos, estamos num capítulo muito interessante, que Jesus, inclusive, no próprio Sermão da Montanha, ele vai dizer lá: brilhe vossa luz. Olha como Jesus está fazendo nessa breve abordagem que ele faz na casa de Pedro, como ele está fazendo uma síntese de tudo isso. Uma historinha, né? Ele está fazendo uma síntese de tudo isso. Então ele vai dizer: brilhe vossa luz, porque nós somos luz. E à medida que a luz que há em nós e que está no reino, ela vai transitando de dentro para fora, ela vai clarificando todas as faixas que estruturam a nossa mente, até chegar no campo externo. E no campo externo, ele diz, frutificará, ou seja, seremos luz para alguém. Lembra também na passagem do próprio sermão que ele vai dizer assim, quando alguém acende a própria luz, ou seja, autoilumina-se. Autoilumina-se. Um fenômeno que Joana trabalha na sua linguagem psicológica. A autoiluminação, a iluminação de si mesmo. Né? Então, ele diz, aquele que faz luz não pode escondê-la. Não pode escondê-la. Deve colocá-la na candeia. A candeia é aquela estrutura de metal ou de barro, também naquela época tinha, onde se põe o óleo e se acende, né, onde se colocava o óleo e se acendia a luminosidade, a luz. E ele diz, não deverá colocar sob o alqueire. O alqueire é tudo que possa cobrir essa luz. Né? Alguns traduzem alqueire, inclusive, como algo que um momento, uma situação onde se colocasse essa luz, essa candeia, debaixo da cama. Uma luz debaixo da cama ninguém vê. Aí ele diz, ponha no ponto mais alto da casa, para que possa iluminar a outros. Jesus é a luz do mundo. Ele se apresenta assim, né? Eu sou a luz do mundo. Né? E ele diz, você faça a sua luz, ponha essa luz
que vai brilhar para que todos possam ver. Mas não nos esqueçamos, amigos, a nossa luz só brilhará quando nós estabelecermos humildade. Notem isto, para não evidenciar um contrassenso na orientação do mestre. Só faz luz própria aquele que ingressa nos pontos mais baixos, no ponto mais baixo, para que, rebaixado, né, por querer próprio, ele possa ver tudo. Porque às vezes queremos agir daqui para cima, mas deixamos muita coisa para baixo. Aí Jesus disse, todo aquele que se exaltar será rebaixado. Porque os próprios fatos da vida, nós não suportaremos os fatos. Eles são maiores, precisamos ir lá para baixo. Ele diz, todo aquele que se rebaixar será elevado. Né? Então, ele fala do fenômeno aí da humildade. À medida que nós realizamos os processos de inclusão mental para vermos todos, aí sim nós conseguiremos realizar a nossa tarefa de brilhar a nossa luz. Desculpem aqui o óculos, soltou. Né? Então, seguindo nessa orientação do nosso mestre, ele diz, frutifica, portanto, dá frutos para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade no avivamento interior, tornou viva, né? Vida interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. É muito forte a vivência material, é isso que ele quer dizer, a experiência corporal. Nós somos prisioneiros da matéria. Nós vivemos uma apologia à matéria. Né? Mesmo aqueles que estamos fazendo um trabalho dentro da religião, mesmo aqueles que estão fazendo esforços, ainda somos prisioneiros. Não é tão simples vencer a influenciação da matéria. Ontem, no grupo de estudos lá na nossa casa, virtual, falávamos sobre isso. E vinham os companheiros, às vezes, com algumas resistências, sem sequer ter noção de que ainda somos prisioneiros da matéria e da influenciação dela. Né? O quanto a matéria ainda influencia nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nas nossas eleições, naquilo que elegemos para vivenciar e para estimar, aquilo que estimamos. Né? Então, ele segue. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Verdade. Né? Todavia, experimenta, acima de tudo, um impulso de ascensão, de crescimento. E não mais consegue deter-se. Então, sabe que é difícil, vê essa dificuldade, mas quer crescer. Age constantemente na esfera de que se faz peregrino, né? De que está transitando, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis, né? Ou seja, as seduções da vida material, ela já são resistíveis, nós já resistimos a elas. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturoso herdeiro, sabe que é herdeiro. Vamos nos encontrar com Deus. Queremos nos encontrar com Deus. Né? Constitui objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Queremos andar, precisamos andar, sentimos o calor à medida que andamos,
mais próximo de Deus nos sentimos à medida que escolhemos ir para Ele. Né? Então ele fala de uma luz, ele diz como aqui, essa linguagem bonita do mestre, né? Ele diz aqui, uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. É isso mesmo. No íntimo do coração a gente sabe. É difícil, é duro, tem as dificuldades, as pessoas vão surgir para lhe desestimular, para lhe seduzir com determinadas propostas, ainda materiais. Né? Há muitas propostas de uma religiosidade, de um religiosismo muito misturado com o que é material, ganhos materiais, objetivos, que você vai saber distinguir que aquilo não é mais o que você quer. Você saberá reconhecer mesmo o que é alimento, porque ele traz essa relação entre semente e reino, porque a semente é alimento. É alimento, né? E o reino é alimento para o espírito. O reino é alimento para o espírito. Então você vai ter a noção, eu não quero mais isso. Eu não quero mais rituais, ritualísticas, né? Eu não quero mais determinados dogmas aprisionadores que impedem você de pensar, de você de caminhar, de você de envolver e trazer para a sua relação outras pessoas. Né? Não é Deus para a minha crença e o mal para as outras pessoas, outras crenças. Você já venceu isso. É o que ele está querendo dizer. O reino, ele não traz formas. Ele traz uma essência de verdade, de amor e de inclusão. Né? Olha como a mensagem é pequena, nós já estamos chegando perto do final. Ela é direta, ela é profunda, como a semente precisa ser posta no solo. A semente que fica na superfície não germina, não cria raízes, não frutifica. Né? Então é isso que ele está falando. Ele diz que ele traz uma mensagem que é de profundidade, porque o reino já está lá dentro. E aí ele diz, não encontra seduções nas flores, tal vai ele aqui, sem perceber, produz frutos de esperança. Olha aqui como ele diz. Né? Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Então, aquele que já tem os postos olhos nesse encontro com Deus, que já percebeu, já criou as condições internas, né, que o amor proporciona, né, que o reino é o amor, né, proporciona, ele avança, anda, caminha intimorato para esse encontro, mas ele não percebe que faz o bem. É questão da humildade. Notem, aquela pessoa que é humilde, ela não sabe que é humilde. Ela está buscando mais humildade. Mas nessa busca por mais humildade, onde ela se torna cada vez mais simples, porque ela sabe que a totalidade, que aquele que é a totalidade, que é Deus, ou este algo que é Deus, é o que importa. Então ele cria uma certa pequena importância para si mesmo, se atribui uma pequena importância, porque sabe dos seus vícios, dos seus defeitos, das suas imperfeições. Mas nisso ele já se aprimorou, e em se aprimorando, ele se torna luz para outros tantos que também estão no processo de aprimoramento. Olha que coisa interessante, é um fenômeno muito interessante. Você não nota. Olha como ele diz aqui. Porque jamais recua para contar e quantificar. Contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. Quem ama, apenas ama. Não fica contando o quanto amou, o quanto fez. Apenas faz. Como Bezerra de Menezes nos orienta, né? Meu amigo, faça e passe. Faça e passe. Acabou. Ah, mas fulano conta, Beltrano anotou. Esqueça. Deixa eles anotarem. A você cabe fazer e passar. Quem anota é porque ainda está anotando. Não deveríamos, né? Não deveríamos, mas muitos de nós ainda estamos anotando. Né? Então ele prossegue.
a visão do Pai é a preocupação obcecante, algo que gera uma obsessão. Então, ver a Deus, saber intuitivamente dele, e à medida que você avança amando, mais real, palpável, concreta é a ideia dele. Aí ele diz: a visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. De filho saudoso, porque fomos criados por Deus. Mas nos apartamos dele para nos tornarmos o que somos. O ser único que somos. Que é essa experiência evolutiva, amigos. Não pensemos que a experiência evolutiva é a experiência de ser igual a alguém. Não. Quando evoluímos, nós desenvolvemos o reino de que só nós somos portadores. Não existem dois reinos do céu iguais. Cada pessoa tem o seu reino. É algo incompreensível do ponto de vista intelectivo nosso. Nós não compreendemos como cada ser é único. Tanto não compreendemos que mesmo nós que estamos estudando o Evangelho, estudando o Espiritismo com a profundidade toda que o Espiritismo traz, nós ainda comparamos. Nós ainda nos comparamos aos outros e queremos que os outros façam uma comparação conosco. Olha que interessante, né? Um fenômeno curioso isso. Mas ocorre. Quando nós percebermos que somos singulares, ou seja, somos seres únicos, muda tudo. Uma certa ocasião, eu fui fazer uma palestra sobre exatamente isso, sobre a importância da nossa singularidade, e abordava os efeitos de cura desse entendimento. Ter esse entendimento é a base do processo de cura, né? Principalmente da cura de uma viciação muito complexa, que Jonas chama de tormentos modernos, no livro Amor Imbatível Amor, que é uma experiência que nós vivemos, que é a experiência da massificação. Né? Nós ingressamos num estado de massa, de coletividade, e perdemos a nossa identidade. E ela trata isso como um processo gravíssimo. Gravíssimo. Que é um processo de fuga moral complexo e difícil de vencer. Aí, nesse mesmo capítulo, ela vai trazer a perda do senso de humor como consequência, e vai trazer também ela vai falar também sobre os processos autodestrutivos como resultado final. Como você não se identifica, como você se entrega a uma massa com a opinião formada por outros, você passa a permitir-se ser julgado. Olha que perigo. Muitos vão ao suicídio. Muitos vão ao suicídio. Mas enfim, vamos seguir aqui no nosso trabalho, né? Aí, o nosso querido Neio Lúcio narra: o mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, onde estamos na encarnação, né? O trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Então, notem isso, amigos do NEPOM e outros tantos que trabalham em outras instituições espíritas ou não espíritas. Ele quer dizer, nós temos o trabalho, quando realizamos esse processo de autoiluminação, nós fomos convidados a servir onde estamos. Onde estamos? O NEPOM é a casa onde se reuniram esses espíritos, é o Grêmio Espírita, a instituição espírita de trabalho, onde vocês estão reunidos. É aí que vocês foram convidados a servir. E é aí que vocês têm que fazer luz uns para os outros. É isso que ele quer dizer aqui. É isso que ele quer dizer aqui. Na família vai haver sempre, de um modo geral, porque todo mundo nasceu em uma família qualquer. Né? Então, é nesse sentido. Então, o que temos? Temos
a obrigação, o dever de servirmos no lugar onde estamos. Tá certo? E aí ele diz, olha aqui, no lugar, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Se a sua mensagem é aí, no lugar onde você trabalha, é uma mensagem de amor, de paz, de trabalho, de transformação, a sua mensagem divina. Aí um companheiro prossegue lá e diz o seguinte, espera ainda que a mensagem está fugindo aqui. O Senhor, a essa altura, Pedro interferiu perguntando, Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Olha bem. Aí Jesus vai responder. Deixa eu virar aqui. Deixa eu virar aqui, viu, gente? Aí ele vai responder. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo. Tudo que nos acontece, amigos, perdas, dores, doenças, estamos no meio de uma patologia, de uma epidemia. Enfim, todas essas situações vão nos movimentar, vão nos tirar do ponto de inércia. Renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos por nossa vez mirando à frente. Auxiliar, mas com os olhos à frente. Mesmo que tenhamos dificuldades nesses processos nossos de trabalho, não nos percamos do foco que é à frente. Tenhamos os olhos postos em Deus, porque é para lá, para este encontro, que nós caminhamos. Tá certo? Então é necessário fazer essa integração dentro para prosseguirmos, para seguirmos nessa inteireza de ajuste daquilo que nos for solicitado nesse caminho. Muita paz para todos, bons estudos, boas reflexões aos companheiros do NEPOM e a todos que, porventura, possam nos escutar. E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite para estarmos juntos. Muita paz a todos.